Olá pessoal, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos tratar, nesta aula, nós vamos tratar sobre ponteiros de mouse. Por que essa aula é tão importante? Eu considero muito importante, gente, porque de acordo com o ponteiro de mouse, o Excel executa uma tarefa. Então, se eu desejo uma tarefa, mas eu estou com o ponteiro do mouse errado, então o Excel vai executar uma tarefa que talvez não seja desejada por mim. Vamos lá. O primeiro ponteiro que nós vamos ver aqui é o ponteiro de seleção. O que é esse ponteiro de seleção? É esse sinal aqui, esse mais, eu chamo de mais gordinho, né? É um mais gordinho. Como é que ele aparece? Então, quando eu seleciono, passo o mouse sobre uma célula, ele mostra, ó, esse ponteiro aqui. Então eu posso selecionar a célula, por isso que é ponteiro de seleção. A seleção eu posso fazer uma seleção contínua ou não. Quando eu quero, por exemplo, eu quero essa célula, essa outra célula, então eu vou clicando no CTRL. Então eu posso ir clicando no CTRL e selecionando várias células. As células que estão cinzas, elas são as células selecionadas. E dentro das células selecionadas eu tenho uma célula ativa, que é a branquinha. A célula ativa é a célula que, quando eu digitar algum texto, ela vai ser inserida ali. Então eu posso digitar um texto aqui, dar um Enter, vou para a próxima célula selecionada. E conforme eu vou dando Enter, as minhas células selecionadas vão ficando só dentro daquele meu intervalo selecionado. Eu também posso selecionar um intervalo, mais um intervalo e mais um intervalo. E eu quero digitar o texto, quero inserir o texto em todas essas células selecionadas. Então o texto que foi digitado na célula ativa do meu intervalo selecionado, eu quero que seja refletido em todas as células selecionadas. Então, para isso, eu vou fazer, em vez de fazer um Enter, eu vou clicar no Ctrl Enter. Então, ó, Ctrl Enter e o conteúdo digitado na célula ativa foi expandido ou refletiu em todas as células selecionadas. Legal? Então, esse é o meu ponteiro deixa eu limpar isso aqui. Pronto. Este é o meu ponteiro de seleção. Vocês viram que eu selecionei o intervalo todo para limpar, né? Cliquei no del. Então é assim que funciona o ponteiro de seleção. Eu tenho que cuidar, gente, porque se eu pegar aqui, ó, quando eu passo o mouse um pouquinho mais para baixo, aqui na divisa da minha borda da célula, fica um outro ponteiro. Então, esse ponteiro aqui, se eu arrastar, ele vai dar diferença, tá? Não vai ser a mesma coisa que o ponteiro de seleção. Muito bem, vamos para o segundo ponteiro, que é o ponteiro de dimensionamento de coluna. Esse ponteiro, gente, ele aparece aqui quando eu seleciono a divisa de uma coluna para outra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um texto qualquer. Notem que, se eu digitar alguma coisa ao lado, aqui um número, por exemplo, esse texto qualquer, ele sumiu, né? Por quê? Porque ele fugiu para outra célula, quando eu não tinha nada na célula, ele apareceu porque eu não tinha nada. A partir do momento que eu digitei alguma coisa na célula ao lado, o texto ficou cortado. Então, quando eu passo o mouse aqui, ó, tá vendo que quando eu passo o mouse, ó, esse aqui é um ponteiro de mouse, não é esse que eu quero. Eu quero esse ponteiro aqui, ó, que é esse travessão com duas setas, uma para cada lado. Eu posso dimensionar a largura da minha coluna, tá vendo? Quando eu cliquei agora, mostrou a largura ali, 8,43, e se eu for arrastando, ele vai aumentando, tá? Vai aumentando ou diminuindo. Então, esse é o ponteiro de dimensionamento. Eu posso fazer o autoajuste dessa coluna, porque também ficou muito larga, eu queria exatamente da mesma largura. Então, quando eu passo o mouse aqui na divisinha, na divisa direita, tá? Eu dou dois cliques nesse ponteiro de mouse, agora nesse ponteiro de mouse, eu dou dois cliques, ele faz o autoajuste da largura da coluna. Então, esse é o ponteiro de mouse de dimensionamento de coluna. Assim como eu tenho para a coluna, então aqui na próxima planilha eu tenho o dimensionamento de linha também. Então, eu vou digitar um texto aqui, texto, e vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui na página inicial, vou aumentar aqui. Está vendo que já foi dimensionado aqui automaticamente a altura da minha linha, mas eu posso fazer o ajuste aqui, ó, quando eu passo o mouse, fica agora um travessão com duas setas, uma para cima e uma para baixo. Então eu posso dimensionar isso aqui, ó, tá? Assim como eu posso fazer o autoajuste da largura da coluna, eu também posso fazer o autoajuste da altura da linha. Então eu vou dar dois cliques aqui,
e ele fez o autoajuste da altura da linha. Ou seja, ele ajustou a altura da linha para que o texto conseguisse ser exibido dentro daquela altura. Tá? Isso é o ponteiro de dimensionamento de linha. Depois eu tenho o ponteiro de dimensionamento de mover. Esse de mover, gente, ele é semelhante ao Ctrl X do Excel. O que é o Ctrl X? Então, aqui, texto. Eu quero pegar esse texto aqui e jogar para uma outra célula. Só que eu não quero fazer no Ctrl C, Ctrl V, que é o copiar e colar. Eu quero recortar, ou seja, quero tirar dessa célula, então Ctrl X, e quero colocar nessa outra célula aqui, Ctrl V. Isso é o recurso recortar e copiar. Agora, eu quero mover esse texto para outra célula. Então, quando eu passo o mouse sobre a borda da célula, qualquer borda, menos esse quadradinho aqui, tá? Menos esse quadradinho que é alça de raster. Quando eu passo em qualquer borda aqui, fica esse ponteiro de mouse que é um monte de seta para tudo quanto é lado. Então, eu posso simplesmente levar ele tranquilamente, tá? Então, é um recurso bem interessante. E se eu arrastar ele, ó, arrastei, se eu arrastar segurando o Ctrl, aí então eu vou copiar ele, tá? Simplesmente copio, ele move copiando, tá? Então é um recurso bem legal. O outro ponteiro é o ponteiro de cópia ou preenchimento. Esse ponteiro aqui, gente, é muito interessante. Então, eu vou digitar um número aqui, ó, 1, por exemplo, né? E quando eu seleciono a célula, então cria essa borda na célula e cria esse quadradinho, deixa eu fazer um zoom aqui, facilitar a nossa vida. Então, quando eu seleciono a célula, cria esse retângulo, essa borda do retângulo da célula, e eu tenho esse quadradinho que une aqui na direita, na lateral direita inferior, então esse quadradinho aqui. Se eu arrastar ele aqui, tá vendo que ele está mostrando ali uma imagenzinha do lado, dizendo que ele vai arrastar tudo como 1. Ó, arrastou. Agora, eu vou digitar 1 aqui do lado e vou arrastar, só que em vez de simplesmente arrastar, eu vou segurar o Ctrl, ó. Arrastei. Antes de soltar o botão do mouse, eu vou clicar no Ctrl e soltar. Olha o que ele fez, ele incrementou. E esse incremento, gente, ele analisa aqui, ó, 1, o próximo é o 2. Agora, por exemplo, eu quero só os números pares, então eu digito o número 2, número 4, seleciono os dois, e aqui na alcinha de arraste, ó, eu arrasto, só arrasto, não precisa do Ctrl, tá? E ele vai incrementar de 2 em 2. Então ele pegou o meu padrão e fez isso. Isso posso fazer com número ímpar, posso fazer número 10, 20, por exemplo, selecionar, arrastar, e ele vai fazer um incremento conforme o meu modelo. Mas aí eu tenho que selecionar as duas primeiras linhas, tá? Com data, eu vou digitar a data aqui, ó, 22 de 1 de 2024, e vou arrastar. Olha o que ele faz. Ele já está alterando a data aqui para mim, incrementando. Se eu quero manter a mesma data, aí eu clico no Ctrl, fica a mesma data. Então, de novo, vou digitar a data, e agora eu vou arrastar sem o Ctrl. Ele vai incrementar para mim, tá? Então, é um recurso bem legal. Sem contar que quando eu solto, clica essa marquinha, cria essa marquinha inteligente aqui, que eu posso aqui, ó, por exemplo, preencher só dias de semana. Então, o que aconteceu? Ele colocou os dias aqui, desconsiderando sábados e domingos. Só pegou dia de semana, de segunda a sexta. É muito, muito, muito legal. Legal, pessoal? Vamos lá, próximo cursor. Ponteiro de seleção de coluna. Então, quando eu passo o mouse sobre os rótulos de coluna, tá vendo? Na divisa fica essa travessão com as duas setas laterais, e quando eu passo no meio, cria-se essa seta aqui. Então, quando eu clico nela, ele seleciona a coluna, tá? Aqui nós vamos ver o próximo ponteiro de mouse, que é a mesma coisa, só que com linha. Então, aqui eu passo aqui na divisa, ele mostra aquele ponteiro de redimensionamento de linha, e quando eu passo no meio, ele muda para essa seta lateral, que ele está indicando que agora ele vai selecionar a linha toda. Tá? Eu posso selecionar várias linhas segurando, clicando no Ctrl, né? Ó, várias linhas selecionadas. Também posso clicar uma vez sem segurar o Ctrl e arrastar, eu seleciono várias linhas. Próximo cursor é o de divisão de janela. Para que esse cursor apareça, gente, eu tenho que aqui vir em exibir, e eu tenho aqui o botãozinho dividir. Ele vai dividir a janela, tá? Então ele dividiu a minha janelinha, deixa eu só, opa, aqui não. Então ele dividiu a minha janela e eu posso, ó, alterar aqui, ó,
O que acontece com essa divisão de janela? Ele rola aqui de um jeito e aqui ele rola de outro jeito, tá? Então eu posso fazer isso também. É muito legal. E aqui, ó, vou clicar aqui em dividir. Agora, como minha célula está aqui do lado, ele dividiu em 4 partes. Deixa eu só redimensionar aqui, ó, tá vendo? Posso redimensionar. Agora, eu posso também redimensionar aqui. E eu quero que, ó, por exemplo, vamos lá. Opa, aqui, peguei. Ó, redimensionei ela. Aqui, olha só, gente, quando eu arrasto aqui, ó, eu posso ver tudo. E eu posso, é legal porque eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplesmente, ó, deixar aqui do lado, ó, a figura e começar a trabalhar aqui sem problema nenhum, tá? Quero tirar essa divisão de janela. Clico no dividir de novo e sumiu a minha divisão de janela. Próximo ponteiro é o ponteiro de edição. Esse ponteiro de edição, gente, é o ponteiro, ó, quando eu seleciono a célula, digito um texto, tá vendo? Comecei a digitar, já apareceu o ponteiro de edição. Esse é o ponteirinho de edição. Se eu selecionar a célula sem estar no modo de edição, não tem o cursorzinho piscando. Se eu quiser que ele fique piscando, eu posso clicar aqui dentro no F2, então ele vai estar lá e eu posso movimentar ele. Ou eu posso aqui na barra de fórmulas também editar, eu posso movimentar ele aqui. Então, através desse cursor eu sei onde vai acontecer a minha digitação, tá? Então, bem bacana esse recurso, esse ponteiro. E o outro ponteiro é aqui, então, esse ponteiro de ajuste da altura da barra de fórmula. Eu tenho aqui a barra de fórmula e aqui eu posso, então, fazer o ajuste da altura. Opa, tem que liberar aqui, né? Aqui. Ó, então eu posso ajustar ele aqui. Opa, cliquei demais, exagerei. Tá lá, tá? Então esse aqui é o ponteiro de ajuste da altura da barra de fórmula. Tem outros ponteiros, tá? Quando a gente clica numa célula, numa imagem aqui, por exemplo, que é uma imagem. Então tem esses ponteiros aqui, mas isso a gente vai ver conforme a necessidade. Esses são os principais ponteiros que a gente tem que ficar atento de acordo com a tarefa que a gente quer que seja executada. Então, de acordo com o ponteiro, o Excel executa uma tarefa. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pratiquem, analisem, explorem esses ponteiros e eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante no dia a dia, na produtividade das suas planilhas. Forte abraço, até a próxima aula.